Olá, senhores! Hoje estaremos falando sobre manutenção e reintegração de posse. Essa questão está inserida a partir do artigo 560 do Código de Processo Civil. Então, quando é cabível a manutenção e reintegração de posse? A manutenção é cabível quando há um risco iminente de que o detentor daquela posse esteja sofrendo a turbação do direito de usar aquela posse. Então, o que é turbação? Turbação é uma maneira de que o réu, naquela demanda, ele impede de o possuidor daquela posse usar tranquilamente a sua propriedade ou posse, o seu bem imóvel, logicamente. Então ele quer usar tranquilamente, mas ele é impedido de alguma forma de usar de maneira pacífica. Há uma turbação, há uma ameaça iminente até de invasão naquela posse. Exemplo disso, o indivíduo tem uma propriedade, um sítio, uma casa, e pessoas ficam na frente da sua casa impedindo que ele entre, literalmente, na sua propriedade, fazendo ameaças que poderá invadir aquela propriedade. Então isso é uma turbação. Então, sofrendo a turbação, o possuidor daquela propriedade tem o direito de entrar com a manutenção, com a ação de manutenção naquela posse. E a reintegração, quando é cabível a reintegração? A reintegração é cabível quando o possuidor daquela posse está sofrendo um esbulho possessório. Esbulho possessório já é, de fato, a invasão naquela propriedade. É o indivíduo tomar para si a posse e usá-la com ânimos de possuidor. Então, ao contrário da turbação, a turbação é uma ameaça de invasão. Já o esbulho possessório é a invasão da propriedade, ou uso indevido daquele bem. Esse bem pode ser um caminhão que tem um contrato de leasing, que na verdade quem é o proprietário daquele veículo é a empresa que financiou na modalidade leasing. Então é cabível também a reintegração de posse de bens móveis, nesse caso aí de veículos, que foi financiado por um arrendamento mercantil na modalidade leasing. Então, como que se dá esse financiamento? O banco, ele é proprietário daquele bem e o indivíduo que está pagando aquele financiamento, que está usando aquele bem, ele é mero possuidor. Então, ele não é dono do veículo, porque aquele veículo ele está financiado através de um arrendamento mercantil. Só no final do pagamento, quando se paga o VRG, é que aquele indivíduo passa a ser proprietário do bem. Uma vez que ele não pague o financiamento, automaticamente caberá uma ação de reintegração de posse, porque ocorreu aí um esbulho possessório, o uso da posse de maneira indevida. E assim também, senhores, é na propriedade. Quando há uma invasão naquela propriedade e o dono, verdadeiro possuidor daquela propriedade, não tem como entrar na sua propriedade, caberá uma ação de reintegração de posse. E quais são os requisitos para que se promova essa ação de reintegração de posse? Os requisitos estão no artigo 561. Então, o inciso primeiro fala o seguinte, olha, incumbe ao autor provar, o caput do artigo 561 fala o seguinte, olha, incumbe ao autor provar a sua posse, quer dizer, que ele é detentor daquela posse, com provas documentais, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a turbação no caso de manutenção de posse e reintegração de posse no caso do esbulho possessório. A data da turbação ou do esbulho, quer dizer, a invasão e o impedimento do uso da propriedade, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração de posse. Então tem que provar esses três requisitos, esses quatro requisitos, aliás, que estão inseridos no artigo 561.
E uma vez provados esses requisitos, amigos, poderá o autor daquela ação de reintegração de posse ou de manutenção de posse requerer liminarmente que o juiz defira inaudita altera par aquela liminar. Quer dizer, sem ouvir a parte contrária, uma vez provado todos os requisitos, o juiz ele deferirá inaudita altera par, sem ouvir a parte contrária, a liminar de reintegração de posse ou de manutenção de posse. O oficial de justiça de posse do mandado de reintegração ou de manutenção citará a parte para que desocupe aquele bem ou pare de turbar aquela propriedade na ação de manutenção de posse. Interessante destacar, senhores, que na defesa, na ação de reintegração de posse, quando há uma ação de reintegração de posse, o autor, o réu, aliás, nessa ação, ele pode se sentir também turbado com essa ação de reintegração de posse, se ele provar que ele realmente é detentor daquela posse. Então, uma vez ele citado na reintegração de posse, ele poderá contestar aquela ação e dizendo que, na verdade, ele é o dono daquele bem, ele é possuidor daquele bem, e requerer também liminarmente a manutenção de sua posse naquele bem, para que ele não desocupe. No contra-ataque, na defesa, ele pode requerer a manutenção da sua posse, porque ele está sendo turbado através da ação de reintegração de posse. Então, esses institutos são interessantíssimos, senhores. Um abraço a todos e até o próximo encontro.